seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Estamos aí no mês de julho, hoje, 10 de julho, Dia Mundial da Saúde Ocular. E claro que a gente tem que falar sobre a saúde dos nossos olhos. Estou recebendo aqui 2 médicos oftalmologistas, doutora Heloísa Mello, doutor Marcelo Faria. Sejam bem-vindos aqui a esse podcast para esse bate-papo que é importante, né? A gente falar sobre saúde ocular. Sejam bem-vindos. Obrigada, Juliana. Então, isso é importante, né, a gente enfatizar. A saúde ocular, ela deve permear, né, a busca do paciente ao médico durante toda a sua vida. Desde que abre os olhos, eu costumo dizer, desde que abre os olhos até depois que fecha os olhos, o oftalmologista ele é importante na vida da gente, né? Desde o recém-nascido, né, quando ele abre os olhinhos, a gente Testinho do olhinho, né? Teste do olhinho, a gente abre, né, a vida desse paciente, da pessoa, examinando, né? Existem todas os pormenores dessa fase. E quando eu falo até depois de fechar os olhos, a importância da saúde ocular ainda continua, porque esse olho, ele serve como doação de órgãos, né? É um órgão importantíssimo, onde a gente consegue tirar muita gente da cegueira também, de doenças, né, oculares, onde essa córnea vai ser importante também para o indivíduo. A gente vê muito, com o passar dos anos, né, quando a gente fala em saúde como um todo, os hábitos de vida, tudo mudando e surgindo novas doenças na saúde ocular. Essa mudança que a gente enfrenta no mundo também tem reflexo, doutor Marcelo? Bom, buscando um pouquinho o gancho inicial que a doutora Luísa estava falando um pouco da importância da busca por uma saúde ocular boa para todo mundo, trazer conteúdo, criar conteúdo como a gente está tentando fazer aqui no podcast hoje em dia, eu acho que é bem importante para a gente exatamente pulverizar essas informações, democratizar o acesso a essa informação, né? Trazer para todo mundo conhecimentos ali básicos de um assunto que normalmente é muito denso para a maioria das pessoas. Falar sobre a visão, falar sobre a saúde ocular, o olho humano, muitas vezes é uma coisa que existem limitações até por desconhecimento natural do leigo, né? Sobre a anatomia do olho, sobre o funcionamento óptico do olho. Então, trazer essas informações através de um podcast, levar para o público essas informações dessa maneira, eu acho que é uma iniciativa muito valiosa. Isso tem que ser feito mais vezes. Eu tento contribuir da maneira que eu consigo. Já participei de outros podcasts como esse e eu acho que é muito valoroso essa iniciativa. Às vezes, num bate-papo como esse, desperta na pessoa o desejo, a necessidade, assim, não, tenho que ir no oftalmologista. Teoricamente, aquela pessoa não iria dar esse passo, mas vendo as informações ali, às vezes identificando com alguma dica, com algum sintoma que o médico falou no podcast, não, está na hora de marcar o meu oftalmo. Não é Perfeito. isso? Falando um pouco agora, só para pegar o gancho que ela deu, sobre situações atuais, doenças ou modificações que ocorrem nos olhos. Na atualidade, a gente observa um boom na miopia, na verdade. Existem muitos estudos ali feitos buscando a explicação específica para esse incremento, essa aceleração na miopia, na maioria dos jovens, mas não se chega ainda não se chegou a uma explicação muito consolidada. Se acredita que seria pelo excesso do uso da visão de perto. E o principal responsável, né, os aparelhos que a gente usa na atualidade, o celular principalmente, tablet, teoricamente seriam os principais responsáveis por esse incremento crescente na miopia, esse boom da miopia. Então, existem hoje em dia lentes de óculos com recursos ópticos que trabalham a luz de uma maneira que desacelere isso aí. Muitas vezes o paciente não sabe disso. É uma tecnologia mais nova. Atualmente ainda é um pouco cara, mas vem se tornando mais acessível. Tem lentes de contato também que fazem esse tipo de tratamento. Essa modulação da luz para que desacelere esse crescimento
violento da miopia que a gente vem observando nos últimos anos em muitas crianças e adolescentes. Além das lentes, tem hábitos que as pessoas podem seguir para prevenir essa miopia? Sim, claro. Exatamente como o Marcelo disse, né, esse apelo maior hoje, no dia a dia das nossas atividades para perto, né, tendo que dispor de dispositivos eletrônicos, seja tablets e celular para perto, traz esse mundo muito para dentro de casa, muito indoor. Então, estimular nas crianças e adultos também atividades em ambientes externos, certo? Expostos ao sol. Existe o papel da exposição solar, né, nas crianças, é importante para esse controle também da progressão da miopia. Como o Marcelo falou, existe hoje um arsenal, né, de algumas medidas que a gente pode utilizar, né? As lentes, a indústria já de lentes, né? Roy, a Essilor, não estou aqui citando com nenhum interesse, mas elas já desenvolveram lentes, certo? Que tem esse papel, né? Elas meio que desfocam a periferia, né? Focam mais o centro, como seria uma multifocal, para uma criança, né? Para que é a fase onde desenvolve, que tem a ver com o crescimento também, né? À medida que a criança vai crescendo, essa miopia vai progredindo. Tem a ver com o aumento do diâmetro, né, antero-posterior do olho, com o crescimento do olho. E daí essas lentes, né, elas trabalhariam esse retardo na progressão. E existem lentes de contato, como ele falou também, que o paciente utiliza à noite. A criança dorme com aquela lente e aí pela manhã retira e aí vai estabilizando. E hoje nós temos, né, contamos lá na clínica, gostaria de trazer isso aqui para vocês, Natal tem um centro de controle disso. Né, o Instituto de Oftalmologia Marco Rey, nós dispomos lá de um equipamento chamado Myopia 700 ou Miopia 700, onde esse aparelho ele agrega várias medidas, em uma única medida, vários parâmetros, para a gente conseguir acompanhar a progressão de miopia nos pacientes, né, adolescentes, crianças. E a gente consegue, né, a gente tem alguns casos já, é recente esse equipamento, adquirimos há uns 2 meses, e estamos fazendo, né, esse acompanhamento com os especialistas lá na clínica, né, oftalmopediatras e em geral, né, todos podemos fazer, mas focando mais no pessoal que trabalha com a miopia, acompanhando esses pacientes. A gente já tem alguns casos onde a gente está vendo, né, o controle, né, pacientes que estavam usando, né, estamos estudando as lentes, né, que usa de uso único, porque muita gente acha que a lente de contato é a partir, né, dos 14, 15 anos, adolescente. Não. Podemos usar em crianças também com esse intuito do controle da miopia. E nós temos já resultados disso. Né? Hoje a gente vai fazer um passeio pela oftalmologia com vários enfoques. Vamos começar falando dessa criança que você falou. Tem o teste do olhinho quando nasce. Depois do teste do olhinho, deu tudo ok, porque se não der ok, aí o oftalmologista ali já vai direcionar. Claro. Se deu tudo ok, quando é que essa mãe deve voltar ao oftalmo para No primeiro ano, quando a gente faz esse teste do olhinho, é quando nasce, né? Naqueles primeiros 15 dias ali, a gente faz esse teste do olhinho, que na realidade é uma triagem. Né? A gente faz uma fundoscopia, né? Dilata esse paciente, essa criancinha, o bebê, e ver se está tudo bem com a retina do bebê, se tem alguma malformação ali congênita, como um glaucoma congênito, uma catarata congênita, que a gente tem que intervir logo. Então, serve como uma triagem. E o reflexo vermelho, né? Se não existe nada impedindo ali naquela retina, um tumor, alguma coisa, né? A imagem, o reflexo vermelho. E existem os fatores de risco para isso aí, né? Que é prematuridade, paciente que sofreu alguma infecção durante a gestação. E a gente costuma fazer isso quando nasce, e mais umas 3 visitas nesse primeiro ano dessa criança. Com 3 meses, que é geralmente onde há a fixação da visão. Então, a gente flagra os desvios que podem aparecer nessa idade. Depois, com 6 meses e com 1 ano, a gente repete esse exame. Porque a gente consegue, né, uma melhor visão dessa retina que, quando nasceu, às vezes ela nem está bem, né, formada em algumas situações, como as retinopatias, né, da prematuridade. Então, a gente tem que acompanhar isso aí.
E aí, a visita é periódica, uma vez a cada ano, na primeira infância. Por que é muito importante, né? Acho que já foi até motivo aqui no Fantástico, né? Falaram do retinoblastoma, que é o retinoblastoma infantil. É assim, é um câncer, é um tumor muito raro, porém, ele é mais incidente na primeira infância. Então, daí a importância da gente estar sempre examinando o fundo de olho dessa criança, né? A retina, para ver se flagra precocemente e trata, né? Aí, em seguida, né, criança até os 3 anos. E depois, continua, uma vez ao ano. É importante também essa criança ser examinada para a gente acompanhar a sua saúde ocular. Se vai aparecer, é a época que ela vai para a escola, então é aí onde vão surgir as ametropias, né, os erros refracionais, pode surgir miopias, hipermetropias, né, os astigmatismos. Essas crianças, geralmente, elas passam por processos alérgicos que muitas vezes levam a processos alérgicos oculares, aquela criança que tem um ato de coçar o olho. Que isso pode danificar também, pode danificar, né? A córnea, pode gerar doenças como ceratocone. Isso. Né? E aí às vezes a gente não sabe quem vem primeiro. Ela coça porque está com alergia ou coça porque não está enxergando, né? O ato de coçar também é um sintoma de não estar enxergando bem. Né? Ela, na tentativa de querer enxergar melhor, ela coça o olho para desembaçar. Então, a gente tem que estar sempre, né, vigilante a isso aí. E aí, isso aí vai gerar também, vai ser determinante também na qualidade de vida dessa criança, no desenvolvimento visual dela, né? Na qualidade de vida dela. Aprendizagem na escola, exatamente, né? Toda a parte cognitiva dela também. Antigamente, a criança ia para o oftalmo quando começava a ler e não estava enxergando, né? Eu estava lá atrás. As ambliopias nessa fase também são flagradas. Eu ia comentar sobre isso porque a importância da gente sempre examinar os olhos isoladamente. Muitas vezes, em casa, os pais não percebem, na escola não percebem, porque a criança ela enxerga muito bem por um olho e pelo outro não. E aí está tudo bem, porque ela está enxergando. Ambliopia é quando um dos olhos não desenvolve também quanto o outro. Normalmente isso se dá por uma diferença de grau grande de um olho para o outro. Então, como a doutora Luísa estava falando, um olho ela tem visão boa e o outro não é tão boa porque a diferença é grande de grau de um olho para o outro. Só que funcionalmente ela se vira bem com o olho. O ser humano se adapta, né? Só que o olho que tem a limitação, que tem a limitação por causa do grau mais elevado, a área do córtex visual não vai ser estimulada da mesma maneira e não vai ter o mesmo desenvolvimento do outro olho. Então, por isso que é importante essas visitas no início da vida para se flagrar uma possível anisometropia, que é o termo técnico que se dá para essa diferença de grau, que é uma das principais, se não a principal responsável por uma ambliopia. E o tratamento é o tampão? E aí tem tratamentos com do isso. Do olho dominante, do olho bom. Aí a gente vai ocluir, né? O olho. E o óculos, né? Tem que ter a correção com as lentes, com os óculos. Isso é meio básico. Óculos é uma coisa tão básica, né? Mas muita gente hoje em dia ainda tem problemas visuais, crianças principalmente, pela simples falta de um óculos. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, dependendo da condição econômica da família, né? Mas isso é um fato real. Existem prazos, né? Essa correção. Por que é importante? Porque a gente só consegue um resgate dessa visão, um tratamento eficaz, né? Nem sempre é garantido também, né? A gente não sabe se a criança vai... Mas existe um prazo de idade, até ali mais ou menos os 7, 9 anos no máximo. Ainda sendo muito otimista. Até os 7 anos, 6, 7 que a gente consegue estimular isso, entendeu? Fazendo esse tampão que você mencionou, um tratamento antisupressivo, né? Então, levando-se em consideração que hoje a gente vê bebês, né, no tablet assistindo os vídeos e tal, então essa necessidade de ir é ainda mais necessária. Mas a tela, a Sociedade, acredito que Internacional de Pediatria, ela recomenda zero exposição à tela. Até 2 anos. A primeira informação que eu vi era até 4. Eu achei um pouco radical, mas eu acho que agora até 2 anos. Atualizaram para 2 anos. Mas isso é a recomendação médica, né? Mas se você for para a prática, você vai ver as crianças usando mesmo. E o impacto que isso vai ter, a gente ainda não sabe. E não é só para a visão.
Isso aí é global, é para o desenvolvimento ali neuropsicomotor da criança, porque a criança vai deixar de brincar, vai deixar de correr, vai deixar de fazer coisas básicas que o ser humano faz para ficar olhando para um ponto próximo e uma tela fixa, né? Então, a medicina até o momento não faz ideia do tamanho dessa repercussão não que isso vai ter. Então, nesse dia da saúde ocular, vamos deixar esse conselho aí para os pais, para as mães, que muitas vezes, para que a criança fique quieta, outra para que a criança consiga se alimentar tranquila, vai lá e coloca os vídeos no smartphone, no tablet, aí, né? Eu lembrei de um detalhe de um telefone que eu já vi na internet também, que é um telefone no formato que a gente usava antigamente, no começo dos anos 2000, sem tela, que eu não sei como é que é o nome do telefone, eles usam um termozinho, é tipo o oposto de smartphone, mas é um telefone daqueles que a gente usava no começo dos anos 2000, que só teclava mensagem, não tem... Era só um telefone, era só para falar mesmo. E aí eles estão tirando os telefones dos adolescentes que têm smartphone, estão trocando por esse telefone. Olha aí. Eu vou me recordar o nome do telefone para falar. Vou dar uma pesquisada aqui para lembrar, para trazer essa... Mas isso já é de conhecimento, assim. Nos Estados Unidos tem uma febre disso aí, tem muita gente fazendo isso em São Paulo, e aqui eu acho que já está chegando também. É necessário, é necessário. É isso aí. Vamos falar dos vícios de refração, que também é questão do óculos, né? A criança, o adolescente, o adulto, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Presbiopia. Presbiopia também. Presbiopia já é a idade. Então, né? a hipermetropia, é o problema do braço. A hipermetropia muitas vezes ela é subestimada ou ela é pouco valorizada na infância, porque as crianças hipermétropes enxergam bem. E, via de regra, não tem muita queixa. Isso vai ter um peso... O que é a hipermetropia? O olho humano consegue ajustar. A hipermetropia, o foco, a imagem, o raio luminoso chega no olho e o foco se forma depois da retina. Só que com o olho humano, através da acomodação, que é um mecanismo que se dá aqui no cristalino, através da acomodação traz o foco para a retina. E a acomodação na juventude, quanto mais jovem, ela é muito potente. Quanto mais jovem, mais potente. Quanto menos jovem, menos potente. É por isso que a gente, depois dos 40, perde o foco para perto. Pois bem, então o hipermétrope, enquanto criança, nem se dá conta que é hipermétrope muitas vezes. O míope não. O míope não tem isso. Não enxerga para longe. Não enxerga para longe. É mais fácil de diagnosticar e assim o prejuízo. E o paciente perceber também. E o prejuízo na infância é bem maior. Hipermétrope nem tanto. Muitas vezes não, é como eu falei. Em relação ao astigmatismo, que eu acho que é interessante que a gente comente, a doutora Heloísa comentou agora há pouco, que é de uma doença que deforma a córnea, que gera astigmatismos altos, aumenta a curvatura da córnea em níveis suspeitos, que é fácil de você suspeitar no exame simples, assim, num autorrefrator, por exemplo, que é um equipamento que a gente tem, que é aquele pré-exame que você faz na entrada da clínica. Ali ele me dá a medida estimada do grau do paciente, mas também me dá a medida estimada da curvatura da córnea. Ele me dá o eixo mais curvo e o mais plano. Isso se chama ceratometria. Quando existe uma ceratometria mais elevada, um paciente que tem, uma criança, um adolescente que tem hábito de coçar, a gente tem que acender uma luzinha para o ceratocone, sim. O ceratocone é uma deformação que ocorre progressivamente na córnea, que é essa primeira lente do olho. É uma estrutura extremamente importante para a nossa visão. E aí, essas córneas elas têm uma tendência, normalmente elas são mais flácidas, o colágeno é mais molinho. Isso é a teoria, tá? É o que se acredita, que o colágeno, as ligações entre as fibras do colágeno da córnea de um paciente que tem tendência a ceratocone é mais fraca, essas ligações, o colágeno é mais molinho, a córnea deforma mais fácil. Então, crianças que esfregam os olhos, que são alérgicas, normalmente às vezes manifestam um astigmatismo importante, curvatura da córnea elevada, essas crianças, assim, têm que ser acompanhadas direitinho, principalmente no início da segunda década de vida, que é quando o ceratocone surge. Então, tem que ser monitorada. E tem que ser combatido o hábito de coçar o olho.
O que eu observo das crianças que eu trato? Existe o componente alérgico, existe o componente atópico. Essas crianças são atópicas, são alérgicas, né? Tem outras manifestações no corpo, tem dermatite atópica, tem rinite, tem uma forma respiratória de alergia. E associado tem a conjuntivite alérgica, que é um processo inflamatório na conjuntiva de origem alérgica. E aí esfregam os olhos. Mas tem um outro componente também. Tem algumas crianças que esfregam por hábito. É quase como um ganho de prazer. É um hábito, como uma mania. A doutora Elisa falou de tique, mas eu enxergo, eu percebo como um ganho de prazer. É como se fosse uma coisa meio que ali do paninho que esfrega no rosto quando vai dormir, eu esfrego os olhos quando vai dormir, é aquela coçadinha prazerosa. Eu observo muito isso no consultório. É muito difícil passar um ceratocone para mim batido, muito difícil. Hoje eu diagnostiquei de uma paciente de 33 anos. 33 anos. Também com pego esse hábito todo de dia. coçar? Todo dia eu pego pacientes. Tem também a parte genética, né? Adultos com ceratocone, assim, não diagnosticados, que já passaram por várias consultas. E o ceratocone pode levar à perda total. A córnea vai deformando progressivamente. Quanto mais deformada, pior a qualidade da visão. E existe, hoje em dia, um recurso, existe há quase uns 15 anos, um recurso que é teoricamente simples, fácil de ser utilizado, tem que ter o critério, tem que atingir os critérios para a gente utilizar, mas ele consegue deixar a córnea mais firme, que é um procedimento que a gente faz na córnea chamado de cross-linking. Esse tratamento, ele impede que o ceratocone progrida. Então, é uma lente, né? Não. É um tratamento que a gente faz no ambiente cirúrgico, né? O crosslink é o seguinte, é uma radiação UV que a gente expõe a córnea a essa radiação, é como um trauma controlado, uma agressão controlada na córnea. E aí ela vai regenerar, ela vai cicatrizar e vai provocar uma fibrose na superfíciezinha da córnea. É como se fortalecesse a córnea. A córnea fica mais firme, mais rígida na primeira camarinha dela, não interfere na qualidade da visão. E normalmente essas córneas que são muito encurvadas, elas tendem até um pouco a aplanar um pouco mais, diminui um pouco essa curvatura muito alta. Mas a ideia do crosslink é para impedir que evolua, é para brecar, colocar um freio aí nessa progressão. E como a gente tem esses recursos hoje em dia modernos de diagnóstico, a gente tem hoje tomógrafo de córnea. No passado tinha uma topografia simples, um exame que só avaliava a face anterior da córnea, a face da frente. Hoje a gente tem um exame bem mais complexo, então a gente consegue desconfiar de ceratocone bem no início e monitorar muito bem. E impedir que ele evolua desde que o paciente volte ao consultório. Acompanhado, né? Acompanhado. Esse acompanhamento é anual? Depende do cone, depende de como está evoluindo, depende da idade. Quando é muito jovem, eu vejo a cada 6 meses. Quando está bem controlado, eu dou um intervalo de 1 ano. É relativo. Juliana perguntou também, né, se é porque ele enfatizou bastante essa questão do ato de coçar, das alergias, levando ao ceratocone, que é o ceratocone adquirido, né? Existe também os ceratocones, claro, uma coisa pode estar junto da outra também, mas não podemos deixar de mencionar que é uma doença que tem um componente hereditário, genético. Isso é um marcador genético do ceratocone, né? O pai ou a mãe tem, ou alguém da família. Você pode carregar a predisposição genética, desenvolver ou não. Mas como eu falei, o colágeno é flácido. O colágeno desse paciente é molinho normalmente. Essa etiologia sobre a origem do ceratocone ainda não é bem esclarecida nos dias de hoje. Ainda não é totalmente esclarecida, não. Mas o que se acredita é que tem esse componente genético, sem dúvida, e tem o fator externo, que é o ato de coçar, do trauma mecânico. A gente vê o excesso de tela deixa o olho seco e também as pessoas contribui. Claro. Pode também? Pode contribuir, sem dúvida. Sem dúvida. Por isso até talvez o aumento hoje que a gente veja em faixas etárias, né? Flagrando em faixas etárias mais adiantadas também. O ceratocone. O ceratocone ele pode progredir durante a vida toda, mas classicamente ele surge na segunda década de vida, após os 10 anos, e tende a estabilizar após os 30.
tende a estabilizar, mas ele pode evoluir com 30, com 40, durante a vida toda, não tem garantia. Então a gente tem que monitorar. Isso limita, por exemplo, limita muito a visão do paciente e pode limitar... Qualidade de vida, né? Enfim, no futuro, para um tratamento futuro da catarata, por exemplo, que é o tratamento, talvez a gente vá falar desse próximo tópico, desse assunto agora, que é a troca do cristalino aqui. Quer dizer, as duas lentes, elas interagem. Se eu tiver uma lente com uma qualidade óptica ruim aqui na frente, eu não vou conseguir oferecer um sistema óptico ideal para esse paciente, para que ele tenha uma qualidade de visão fantástica até o final da vida, entendeu? Então, compromete. Doutor Marcelo, já que você trouxe o olhinho aí, vamos explicar para quem está em casa como é que funciona a visão aí. Vamos lá. Quais são esses componentes do olho? Então, eu gosto de falar no consultório que o olho humano é como uma câmera que captura a luz do ambiente, né? E a gente tem duas, né? Duas câmerazinhas aqui. Então, como toda câmera, a gente precisa de lentes para capturar a luz e modificar o trajeto da luz para que a imagem se forme aqui na retina, que é onde ela é decodificada pelas células aqui fotorreceptoras da retina. O impulso, enfim, é recebido aqui e levado através do nervo óptico para ser decodificado no córtex visual. Enfim, o raio luminoso vem, atravessa a córnea, ele sofre uma mudança de trajeto, porque a córnea tem esse poder, né? Tem um poder dióptrico altíssimo. Os raios luminosos entram pela pupila, que é esse orifício no meio da íris. A íris é o que dá cor no olho da gente. Então, o que a gente vê com cor está dentro do olho. Na frente tem a córnea. Sim. A córnea é essa estrutura como um vidro de um relógio, assim, um relógio antigo. Né? Relógio de pulso antigo, não esses relógios modernos. É como um vidro de um relógio que fica aqui na frente do olho. Tem um espaço aqui entre a íris e a córnea que é preenchido por um líquido que nutre essas estruturas, né? Chama humor aquoso. E a íris funciona como um diafragma controlando a entrada de luz pela pupila. Quanto mais luz, a pupila fecha um pouquinho mais, ela controla. Quanto menos luz, ela abre. É assim que funciona. E o cristalino, que é a segunda lente do olho, está aqui atrás. Então, quando jovem, esse cristalino ele tem o poder de se modificar, ele pode aumentar um pouco a curvatura dele, o poder dióptrico dele, fazendo o que a gente chama de acomodação, que dá o foco para perto. E ao longo dos anos, como a gente já falou antes, ele vai perdendo esse poder de acomodação. E quando chega nos 40, um paciente que é hemétrope, que enxerga bem, que sempre enxergou bem, depois dos 40 ele vai dizer, estou sem enxergar de perto. Tem alguma coisa acontecendo. Porque ele é muito convicto da visão, ele é tão convencido da visão que não pode. Eu, claro, sempre enxerguei bem a vida inteira e chegam assim no consultório. Não pode, estou ficando sem enxergar de perto, estou ficando cego para perto. Falam assim, de forma exagerada. Mas é o cristalino que perde meu pai, que dizia que era o braço que a capacidade de foco para perto, mas isso é fisiológico, todo mundo tem isso. Quem não tem isso aos 40 e poucos anos é por um golpe de sorte, é por uma condição anatômica do olho que favorece essa acomodação um pouco mais prolongada. Ou então é um míope, que a gente fala. Sim, mas o hemétrope, o hemétrope que não, digamos que é zerado, que não tem grau nenhum. O míope, obviamente, ele tem um foco pronto para perto. Aí, oticamente, é complicado a gente explicar isso. Você já ouviu falar que o pessoal tira o óculos e vê melhor. Mas isso é no caso do míope, somente no caso do míope. E um míope assim, de 2, de 3, um míope de 8, não. Só se ele estiver cheirando o papel. 7, 8 de miopia, só se ele estiver bem pertinho. Enfim, aí, córnea, recapitulando, cristalino, e aí aqui, esse espaço é preenchido por um gel chamado humor aquoso. É uma espécie de... Desculpa, humor aquoso não, humor vítreo. Humor vítreo, obrigado, Lô. Ou corpo vítreo, ou vítreo. É como uma clara de ovo, só que com a consistência maior e transparente. Fica nesse espaço grande aqui. O vítreo, por exemplo, é muito comum também, depois de um tempo, o vítreo ele diminui um pouco de volume, que ele é basicamente composto por água, mas ele diminui um pouco de volume com a idade e ele tende a soltar um pouco da retina. É muito frequente os pacientes chegarem no consultório dizendo, estou vendo uma sombrinha aparecer, um pontinho, uma mosquinha. Normalmente é decorrente de um descolamento do vítreo e aí aumenta um pouco a densidade em algum ponto aqui do eixo visual e a pessoa fica vendo uma sombrinha todos os dias. Vem no consultório alguém assim. Quando tem um evento desse aqui, a gente tem que conferir a retina, saber se a retina está em ordem. Sim. E monitorar nesse sentido. Então, é assim que o olho humano funciona de forma
resumida. Vamos falar dos óculos, esses amigos que fazem parte da nossa vida. Teve uma época que as pessoas meio que ninguém queria mais usar óculos, e todo mundo queria fazer cirurgia para deixar o óculos de lado. Quem usa o óculos? Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto. Em quanto tempo ele tem que ficar fazendo esses acompanhamentos? Aquela lente, ela se mantém ou vai evoluindo? Depende da doença? Bom, via de regra, uma vez ao ano, a gente recomenda essa revisão, né, oftalmológica, que não é apenas só olhar e conferir o óculos, né? Saúde ocular engloba tudo. A gente vai conferir pressão intraocular desse paciente, vai examinar, temos um arsenal terapêutico também para avaliar como é essa córnea, então a gente faz exames topográficos da córnea para saber se tem, né, alguma doença. Fundo de olho para a gente ver como é que está a saúde dessa retina, então o olho como um todo. Em relação ao óculos, né, a refração, a gente geralmente acompanha uma vez ao ano, porque essas ametropias elas tendem a aumentar, como a gente falou, a miopia com a idade, ela vai aumentando na primeira infância, adolescência e estaciona, chega um momento que ela vai estacionando. As hipermetropias, ao contrário, ela tem um comportamento meio que na infância, quando ela é alta, e reduzindo. Porque tem uma relação com o tamanho do olho, né? Geralmente os hipermétropes o olho é mais curto. Tem um olhinho menor, mais curto, né? Como a imagem ela se projeta depois da retina, o olhinho vai crescendo e aquela imagem tende a ir, né, chegando mais perto da retina. E aí ela se livra daquela hipermetropia, né, da infância. Já a miopia não, o olho tende só a crescer e a miopia, o foco cada vez mais ficar distante da retina. Então, uma vez ao ano é importante para a gente acompanhar. Esse paciente, quando chega na adolescência, né, muitas vezes não quer se livrar do óculos, só que não pode ainda, porque está progredindo. Então, a gente lança a mão das lentes de contato com responsabilidade, né? A gente fala com responsabilidade, a gente libera geralmente para o paciente acima de 14, 15 anos, que tem miopias altas, né? Umas miopias onde o óculos socialmente... às vezes nem tão alto, né? Assim, limita um esporte. 2 graus de miopia, você não vai jogar bola, vôlei, não tem como. E aí a vontade de se livrar, né? De não usar mais óculos, não depender mais, a gente pode sim pensar e estudar com esse paciente quando ele atinge ali depois dos 20, 22 anos e que existe uma série, né, de critérios para a gente incluir esse paciente como um candidato a uma cirurgia refrativa. Né? Ele tem que estabilizar aquele grau, ele tem que ter também exames ali, onde a gente, né, esses exames que eu te citei, topografia corneana, basicamente a paquimetria, dentro dos parâmetros que a gente possa submeter esse paciente a uma cirurgia, a laser com segurança, que ele não venha desenvolver complicações futuras, certo? E ter um bom resultado também cirúrgico. Então, a gente pode oferecer para esse paciente, sim, essa possibilidade. Aí eu não sabia. Pegando o gancho não rapidinho, isso é até interessante, porque a gente falou no começo sobre esse boom aí na miopia, né? E o jovem, muito ativo, socialmente, quer fazer esporte, quer ter liberdade normalmente dos óculos, não quer obrigação, a mulher quer se maquiar. Então, os míopes normalmente colocam lente de contato, usam lente de contato. E a lente de contato representa um risco, que muitas vezes é pouco valorizado. Eu recebo com frequência no consultório, já vi muitos casos, já tratei gente precisei fazer transplante de córnea para tratar um caso que estava perfurando a córnea. Não foi uma nem duas vezes, não, algumas vezes. Então, assim, não é uma coisa banal. Lente de contato é perigoso. E existem trabalhos que mostram que a cirurgia refrativa é infinitamente mais segura do que fazer uso de lente nesse formato diário, fazer uso de maneira intensa, como muita gente faz. Eu falo muito para os pacientes, use a lente, mas mescle bastante com óculos. E respeite o olho. Sinta seu olho, perceba. Se você percebe que está incomodando, você não insiste. Para a lente e vai no óculos. Então, a cirurgia refrativa hoje em dia, com o que a gente tem, a cirurgia refrativa do jovem, né? Falando de corrigir grau com laser na córnea, que seria esse o tratamento.
Hoje a gente tem um nível também de segurança muito elevado pelos equipamentos, pelos exames que a gente tem pré-operatório para esses casos. A gente tem, como eu falei antes, um tomógrafo de córnea. Na verdade, nós temos na nossa clínica lá 2 equipamentos, um em cada, um na unidade do Tirol e outro no Natal Shop. São 2 tomógrafos de córnea bem avançados que dão muita segurança no pré-operatório, na avaliação pré-operatória desses pacientes. E as técnicas que a gente dispõe hoje em dia, existem 3 técnicas basicamente para você modificar a córnea com laser, mas as mais utilizadas hoje em dia são 2. É o LASIK, que faz um flap na córnea, que é como uma lamelazinha, uma tampinha que é feita na córnea, com laser atualmente, que se chama FentoLASIK, porque a gente combina um segundo laser, que é o laser de femtosegundo, para fazer esse flapzinho. Então a gente consegue fazer uma lamelazinha fininha com o laser hoje em dia, que no passado era com lâmina. Rebate esse flap, aplica o laser que corrige o grau para modificar a curvatura da córnea, que esse é o princípio. Depois deita aquele flapzinho, aquela tampinha, ela cicatriza muito rápido e o resultado do LASIK é imediato. Muito rápido. Em 1, 2 dias o paciente já está muito confortável, com a visão muito boa. Claro que tem que ter uns dias ali mais tranquilos, sem esforço, sem se expor a um lugar potencialmente contaminado, enfim. Mas a recuperação é muito rápida do LASIK. E a outra técnica que a gente faz muito também na atualidade é o PRK. Mas esse PRK atual, a gente consegue fazer ele também num formato um pouco mais avançado, que é um PRK sem toque no olho. É um PRK 100% a laser. É o PRK transepitelial. É laser do começo ao fim. O LASIK, a gente manipulou um pouco o olho para fazer o flap. Tem toque, tem tato. Né? Tem sensação tátil. Sensação de toque. O PRK, não. Esse PRK que eu estou comentando, o novo. Esse formato mais atual, que é o transepitelial. O transepitelial, o próprio laser, faz a remoção do epitélio e trata a córnea, só que não tem flap. Então fica a córnea com o epitélio aberto e precisa cicatrizar. Isso cicatriza por segunda intenção, leva mais tempo, por isso que a recuperação do PRK é mais lenta. E a gente usa uma substância chamada mitomicina que vai auxiliar nessa cicatrização, vai garantir que tem um resultado melhor. E o PRK nesse formato garante a gente tem um resultado muito mais confiável do que no passado. O PRK era mais traumático, quando não se usava mitomicina os resultados não eram bons, e aí houve esse incremento na técnica do PRK. Para graus baixos ou córneas mais limítrofes, eu sem dúvida opto pelo PRK na atualidade. PRK transepitelial. É claro, se o paciente quer um resultado mais rápido e, enfim, depende de outros critérios, né? Mas depende muito da condição da córnea, da superfície ocular, se tem uma tendência a olho seco, se não tem. Isso aí quem dá o tom ali é o médico junto com o paciente. Mas para graus baixos eu ofereço muito o PRK por causa desse conforto do ato cirúrgico. O pós-operatório é um pouco mais lenta a evolução e a melhora por causa dessa desepitelização. Mas no final o resultado é equivalente dos dois. Tá? Tem também a cirurgia refrativa que troca o cristalino. Isso, isso, muito bem. Mas isso já é um tratamento para um outro momento da vida que não seria para um paciente mais jovem, seria para um paciente que já tem um cristalino, que ele perdeu mais a função ou perdeu a transparência, né? Que seria classicamente a catarata. Então, existe um tabu que envolve a catarata, eu me deparo com isso todo dia no consultório. Quando a gente fala de catarata, o paciente tem a sensação que a gente está falando um palavrão, um nome bem feio, né? E quando não deveria ter essa sensação, não. Mas existe essa carga emocional, talvez essa memória desses pacientes que viveram um pouco os anos 90, os anos 80, e viram que a cirurgia de catarata naquele tempo era uma cirurgia tecnicamente mais pobre, que não tinha os resultados que a gente tem hoje. Então, eu estava comentando antes de começar o programa que a cirurgia do cristalino, que é essa cirurgia que trata a catarata, hoje em dia a gente faz sem mesmo o indivíduo ter necessariamente uma catarata. Catarata é cristalino opaco. Ele pode ter um cristalino somente disfuncional, ou seja, um paciente de 50 anos hipermétrope, por exemplo. Sem óculos, esse paciente de 50 anos, ele enxerga borrado de longe e de perto é péssimo. Ele não enxerga mais nada de perto.
ele não consegue ver a refeição, o prato, os alimentos. Ele vê um borrão. Ele vai fazer um prato num restaurante, aquilo, ele não identifica direito o alimento. Ele vê alguma coisa ali. Ele pode até comer alguma coisa achando que é outra. É engraçado. As mulheres não veem os rótulos do shampoo, do condicionador, dos produtos delas. De jeito nenhum. Banheiro tem que entrar de óculos. Box, por exemplo. Porque não vê, não identifica pela cor. Então, o hipermétrope de 50, quando a gente propõe uma cirurgia de troca de cristalina hoje em dia, se ela for extremamente bem planejada, programada, se o olho for bem saudável, a gente consegue entregar resultados muito avançados e duradouros, entendeu? Então, hoje em dia o benefício é enorme. Claro que a gente não banaliza essa cirurgia. A gente trata quando atende alguns critérios. Na faixa dos 50, ou quando tem algum nível de opacidade relevante, que atrapalhe, que impacte na vida do paciente. E aquele paciente que tem a miopia, que tem Trata também. Também trata, porque a lente vai... Porque você ajusta o grau. Isso aqui é uma lente. Ela tem poder dióptrico. O cristalino humano tem aproximadamente 23, 22, entre 22 e 23 dioptrias. 22 ou 23 graus, mais ou menos. Já imaginou? Então, a lente que a gente implanta tem perto disso. Só que num paciente míope, ela não precisa ser tão potente. O paciente do míope tem um olho comprido. Então, as lentes dos pacientes míopes são menores. O poder dióptrico vai dar 15, 14, depende feito um cálculo, né? O exame que a gente faz para calcular esse poder da lente, o exame principal que norteia, se chama biometria. E a biometria me dá várias medidas do olho humano. É através desse exame que é feita essa programação. E o que é que tem de avanço nessa área que vocês destacariam, assim, no avanço na oftalmologia? São as questões cirúrgicas, as técnicas, os equipamentos, falando um pouco lentes? da minha... Tem tanta, né? Falando do que eu faço, é exatamente isso que eu falei. Lentes, né? Hoje você consegue implantar lentes multifocais que corrigem tanto para longe quanto para perto, meia distância, né? E assim, antigamente, quando o Marcelo falou aí, essa lente tem um poder dióptrico de 23 dioptrias. No início, quando não existiam as lentes intraoculares, aqueles óculos, né, que eram as lentes catrais, né, que chamavam catral. Sim, era uma antigamente. lente bem grossa, antigamente. Sim, mas fundo bem de garrafa, antigamente. que as pessoas O fundo chamavam. de garrafa. Não, mas então, aí só para falar da evolução, né? Mas antigamente o paciente ficava fácil, não se implantava implantava lente. Exatamente. Só tirava a catarata. Tirava, não existia tirava lente. E não implantava lente. Então o paciente ficava com o olho, assim, precisava de um grau altíssimo no óculos. Mas isso é... Antigo. Isso só para você antigo. Entender o quão isso evoluiu nos últimos, né? Também com a evolução da cirurgia, das técnicas. Hoje, uma cirurgia de catarata, você faz ela praticamente, né? Uma capsulotomia, existe laser para fazer isso. Se bem que não altera tanto a técnica, né? Não, a gente já utilizou laser para a realização da cirurgia de faca-emulsificação, que o nome da técnica é essa. Só que o aparelho de faca-emulsificação deve ser usado e manuseado pelo cirurgião. O laser ele pode auxiliar alguns passos. Isso. E o que os trabalhos mostram é que a eficácia, no final das contas, é a mesma. Mesmo com a utilização de um laser para fazer alguns passos da cirurgia de catarata, comparado com a não utilização do laser, com a cirurgia convencional. Mas as incisões são feitas da mesma maneira, todos os passos são realizados. O laser só auxilia em um outro passo. O que eu queria falar sobre as lentes é que, hoje em dia, as lentes não são simplesmente só multifocais. Elas têm características ópticas diferentes. As multifocais são diferentes umas das outras, têm tecnologias diferentes. As monofocais também têm tecnologias diferentes dentro das monofocais. Então, tem um mundo aí, que está só começando. E cada paciente, né, cada vez mais personalizado. A cirurgia é totalmente personalizada hoje em dia. Para cada paciente, sua refração vai ser estudada no momento quando você for precisar fazer a cirurgia, o implante de uma lente intraocular.
ele vai estudar. Lembra que eu falei do astigmatismo, seu astigmatismo, né? Sua hipermetropia, sua miopia, sua presbicia. O astigmatismo... Seus hábitos de vida também, né? Tudo. Tudo entra. Se você o astigmatismo é compensado na lente também implantada. A gente consegue corrigir o astigmatismo também. Dependendo da condição da córnea, isso é compensado na lente que é implantada. É complexo, mas é assim que é feito. E o que eu acho interessante é que a gente vê a oftalmologia, a gente vê os avanços no mundo inteiro, mas aqui tem o que tem de mais moderno no mundo, né? Vocês acompanham muito tudo o que é lançado, as novidades, os estudos. Isso, né? O mundo hoje em dia globalizado, né? As coisas são rápidas, a informação, o acesso é muito rápido. Imediato. Artigos, tudo que o que está acontecendo lá fora, Europa, Estados Unidos, né, no mundo, Austrália, todo canto. Às vezes tem onde ler, assim, aprovação de algum Anvisa, de um órgão que fiscaliza aquele produto para ser utilizado aqui. Tem lentes que são liberadas na Europa e aqui ainda não. Ou nos Estados Unidos é um pouco mais, depende, isso é meio, varia um pouco. Mas isso ocorre demais. Lentes que são utilizadas lá e que aqui ainda não. Mas rapidamente já é. Isso aí, esse intervalo é curto, esse delay é curto hoje em dia, bem mais curto. Doutora Heloísa, doutor Marcelo, a gente já está conversando há quase 1 hora de bate-papo. Nem parece. Como falar sobre hoje ninguém um assunto que o olhinho de vocês brilham, literalmente. Mas o que é que vocês deixariam para quem está acompanhando, já que hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular? Qual a mensagem? É olhar a saúde ocular não apenas assim, a necessidade de ir ao oftalmologista, né? Não apenas quando acontecer alguma coisa, por exemplo, aos 40, né? Como o Marcelo disse, é um hemétrope, sempre viu bem, agora eu não estou vendo bem. Não. É desde, como eu te falei, aqui a primeira frase, desde que nasce até o fim da vida. Por quê? As doenças, elas são flagradas, elas são diagnosticadas ainda sem aparecer o sintoma, né? Existe na fase adulta, né, que são as doenças a gente não crônicas, falou do glaucoma, que a gente não falou. Acho que era legal falar um pouquinho do glaucoma. Do adulto. As doenças crônicas, certo? Hipertenso, diabético, que é extremamente incidente, né, na nossa população, na população mundial, são doenças sistêmicas que podem ocasionar, que são as principais que ocasionam doenças crônicas no olho também, complicações no olho, como as retinopatias diabéticas, as retinopatias hipertensivas. Então, isso tem que ser acompanhado, né? Porque são também sinais que a gente pode diagnosticar até antes mesmo da doença estar instalada. E o glaucoma, né, que é uma doença, ou a segunda causa, né, de cegueira. A primeira causa de cegueira reversível. Reversível, exato. Irreversível. Evitável. Prevenível, né? Evitável. É a principal causa de cegueira evitável no mundo, o glaucoma. Porque catarata, ela é totalmente reversível. Reversível, né? Causa cegueira, uma das principais mais O glaucoma causas. é evitável. A principal causa de cegueira é evitável. Então, aí, o que é que acontece no glaucoma rapidamente? É que a questão é que o glaucoma, no início, não dá sintoma. A pressão, ela oscila e você não nota, você não sente nada. Para você sentir dor no olho, só se fosse uma forma extremo, é isso. Entendeu? Então, às vezes o paciente chega, não, estou sentindo uma pressão no olho. A pressão não é. Você mede, você diz, olha, não é. A gente não sente a pressão quando ela oscila. Mas o que é importante é ir ao seu médico, acompanhar. O glaucoma é raro acontecer num jovem, mas pode. Pode. E o glaucoma não tem cura. Não cura. Não tem cura. Crônica e neurodegenerativa, existe um controle. O controle é para você retardar o avanço dela. E por ser uma doença que não tem um impacto de imediato, muitas vezes é negligenciada. O paciente chega no consultório com os casos já estão muito avançados e você não consegue reverter. Você só consegue, no máximo, estagnar. Então, é importante, quem tem histórico familiar, que faça um acompanhamento criterioso, se for necessário fazer exame complementar para documentação, isso é bem interessante que seja feito, seja dito. E mesmo quem não tem histórico familiar, sem dúvida, também, né? Só o fato da idade, porque o olho vai se deteriorando com a idade, né? Também. Com o avanço da idade. Com o avanço da idade, você pode ter... O olho e o corpo todo, né, gente? E aí, a importância de você ir em todas as fases da sua vida, justamente para ir acompanhando
E isso é o que vai te permitir uma qualidade de vida, uma qualidade visual, que você desenvolva suas atividades. Um idoso, né, sem enxergar, ele vai o quê? Ele pode cair, ele pode tropeçar, pode ter um outro problema decorrente de não enxergar. Tem a descrição de uma ocorrência maior de demência senil relacionada à catarata, por exemplo. A cirurgia de catarata é importante para você... Vai limitando a vida, né, desse idoso. Você propiciar uma visão boa para que você consiga exercitar seu cérebro na velhice. Suas atividades. É importantíssimo sua visão para que você exercite o cérebro. Então, tem trabalhos que mostram a correlação de catarata com demência senil, ou com Alzheimer que seja. É importante. E a questão do diabetes também. E né? as doenças degenerativas também, né? Que é muito comum também a degeneração macular relacionada à idade, né? Que é uma doença da oftalmologia, né? Em geral, a gente tem que estar sempre, quando pesquisando, só acha aquilo que procura. Então, quando se vai ao oftalmo, a gente procura também prevenir, né? E flagrar essas doenças. E numa consulta simples, o oftalmologista já consegue fazer esse check-up assim, de consegue. tudo, né? Consegue, porque faz parte do Da exame, rotina. do exame inicial. Quando a gente... Essa parte específica, é um ceratocone, a gente manda na clínica, a gente tem esse olhinho tem mais de 17 subespecialidades. Era isso que pequenininho, isso. Vocês falaram do glaucoma, né? E da Tudo retinopatia. Isso que a gente e eu aqui falou, pensando, eu não vou perguntar isso, porque eu sei que... Eu só penso nos especialistas de lá. Lá na clínica tem vários especialistas. E a gente trabalha de forma, assim, uma equipe coordenada, entendeu? Então, existe o pessoal que faz a parte de oftalmologia geral. Todos nós fazemos, né? Oftalmologia geral, mas acaba que as subespecialidades, elas vão caminhando e conduzindo essas doenças, certo? Então, quando a gente detecta, né, ali, o paciente está com catarata, com ceratocone, que é uma cirurgia refrativa, pacientes com problemas, né, da parte estética, de plástico ocular, ou doenças também do sistema, né, palpebral, a gente tem também uma equipe muito boa da plástica ocular. A parte de estrabismos, oftalmopediatria, glaucoma, né, extremamente importante conduzir. A equipe de retina é grande. Tem a parte também da... aqui. O neurooftalmo, nós temos o neurooftalmologista. Temos o neurooftalmologista também. Neurooftalmo faz o quê? Qual a atuação, assim? Quais são as doenças, mas quais são as patologias? Quais são os olhos? Nervo óptico, os olhos, eles são extensões do sistema nervoso central, né? Eles são... e aí, o segundo pá, né? É o primeiro. Pergunta difícil. E aí, o oftalmo que mais foca nas doenças, né, do nervo oftálmico é o neurooftalmo. As doenças relacionadas à parte neurológica, entendeu? É o funcionamento do nervo óptico, né? Que muitas vezes é uma coisa meio também difícil de você entender e compreender, mas existe essa especialidade. E o nosso neurooftalmo, ele é retinólogo também. Que está ali, né? E todas essas subespecialidades também temos a parte cirúrgica disso, entendeu? A especialidade, ela é clínico-cirúrgica. A gente consegue, né, tanto diagnosticar como tratar. Graças a Deus, a maioria. Tem coisas que a gente não consegue, claro, como toda... Mas é isso, conseguimos abraçar toda essa... Eu preciso ir no oftalmo se eu estou sentindo o quê hoje? Tem muita coisa. Então, mas é o que o doutor Elisa comentou. O legal é ir na rotina. E não isso simplesmente, claro, se tiver uma necessidade extrema, você tem que procurar. Sim, mas eu entendi a pergunta dela. Ela quis, tipo assim, quais são aquelas situações que você diz, não, eu tenho tenho que alerta. Sinal de alerta. Bom, aí tem vários setores, um olho vermelho, né, que é o mais comum, assim, olho vermelho coçando. Então, não põe nada, não pinga nada, vai no oftalmo. Porque olho vermelho pode ser várias coisas. Uma conjuntivite, pode ser uma crise de glaucoma agudo, pode ser uma alergia, pode ser várias coisas. Um uveíte, então... vai ao oftalmo. Olho vermelho são as urgências, né? Olho vermelho, míope com flash de luz, por exemplo. Um míope com flash de luz. Isso é o sinal de alerta que ele pode estar começando a descolar a retina. Então, tem vários... Traumas no olho, né? Dor ocular, né? Dor ocular tem que procurar o oftalmo. Você pode estar com glaucoma agudo. Glaucoma agudo você tem que tirar da crise rápido, senão o nervo não resiste. Isso, sensação de areia, argueiro, corpo né? Estranho também você não deve. O famoso argueiro no olho.
tem que procurar, porque pode ser desde um corpo estranho a uma úlcera, né? E o corpo estranho em si, ele fica lá, não deixa sai. que o epitélio feche, e aí dali pode evoluir para uma infecção. E pode perfurar o olho. Então, é para ir. Dor ocular, incômodo no olho, urgência, tem que procurar o oftalmologista. Agora, tem coisinhas assim que são sinal de alerta, como você perguntou. Eu lembrei dessa questão do alto míope, ou do míope, que seja, que é mais propenso ao descolamento de retina. Porque tem o olho longo, a retina é um pouquinho mais fina. Então, flash de luz é um sinal que o vítreo pode estar puxando a retina um pouquinho, e se essa retina tiver uma fragilidade, pode rasgar e descolar. E aí, o mais comum, o descolamento mais comum é esse espontâneo, que as pessoas não sabem. Isso. As pessoas acham que só descola a retina se levar uma pancada no olho. Quando não Ou se é. estiver lendo no carro. Mas isso é um mito, né? É um mito. É mais perigoso pular de um bug jump. Ou fazer solavanco, solavancos, né? acelerações. Trepidação, luta. Uma batida, um acidente automobilístico. Você pode descolar uma retina. luta, pancada na cabeça. Cerebral, né? certo? Tem pacientes auto-míopes, eles têm que sempre que passar por um evento desse. É bom procurar um oftalmo para a gente Com certeza. ver se está tudo bem. Ótimo. Doutora Heloísa, doutor Marcelo, muito Obrigado. obrigada. Nós que agradecemos. Foi ótimo Foi bom, receber muito bom. vocês nesse Excelente. dia, que é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Esperamos Estamos à que disposição. tenhamos contribuído. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso podcast Viver Bem. Nós que agradecemos. Obrigada. Aí. Obrigadão. E você que acompanhou, já compartilha também. A gente sabe que informação é sempre bem-vinda. E quando a gente está relacionada aí à saúde, ela se torna ainda mais importante. Você pode ajudar alguém a preservar aí a saúde ocular, manter a visão em dia, desde a infância, até como a doutora Heloísa falou, até o fechar dos olhos e fazer com que essa córnea leve a visão para outra pessoa. Muito obrigada e até o próximo podcast.